Olá, está no ar mais um episódio do Se Liga na UFG. E sabe qual é o tema de hoje? Vamos falar de alimentação e saúde. É claro que você sabe que existe uma relação entre saúde e a qualidade da sua alimentação. Mas o que vamos falar aqui é que uma alimentação saudável não significa comidas pouco saborosas. Aliás, muito pelo contrário. É possível unir saúde, alimentação e sabor. Se você duvida, fique ligado no programa de hoje. Se Liga na UFG está apenas começando. Bom, aprender a comer bem é importante e melhor ainda quando isso acontece desde a infância. Por isso nós fomos conhecer um projeto da UFG que realiza oficinas de culinária para crianças, adolescentes e também adultos responsáveis. Confira. Meu nome é Maria Clarete, sou uma das coordenadoras do projeto de extensão Pipoca e vou mostrar para vocês a segunda oficina culinária do Pipoca. Vamos lá? O projeto Pipoca ele já existe há 11 anos e nós sentimos a necessidade de desenvolver atividades práticas, além das atividades educativas que ocorrem mensalmente com as crianças no auditório do Cais Amendoeiras. Essa oficina culinária é uma atividade educativa do Programa de Intervenção e Prevenção da Obesidade para Crianças e Adolescentes, Pipoca, que é um projeto de extensão da Universidade Federal de Goiás, da UFG, que ocorre em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Nessa oficina, o objetivo é o quê? Que as crianças e adolescentes, junto com os responsáveis, melhorem as habilidades culinárias para estar desenvolvendo as receitas, né, em casa. Essa atividade ela permite que as crianças, que os pais compartilhem com elas as técnicas culinárias que elas já realizam. Nós temos uma estudante de gastronomia também na equipe também que ajuda a estar tirando dúvidas em termos de habilidades culinárias, permite o compartilhar, né? Essas crianças compartilham com os colegas como está fazendo as preparações, estimula o gosto por alimentos saudáveis e essas atividades, nós fazemos sempre atividades com receitas de baixo custo, práticas e que eles podem estar desenvolvendo na casa deles posteriormente. Não adianta ele ser saudável, nutritivo e não ter um bom sabor. Então, por isso que é importante, no final da oficina, eles fazem até uma avaliação se eles gostaram ou não da preparação. Eles levam um livro de receitas para casa com as preparações que nós fizemos aqui. E a gente também, nós fornecemos um certificado para eles da universidade que eles participaram da oficina. Aproveitando o tema do programa de hoje, vamos conversar com o Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista e professor da Faculdade de Enfermagem e Nutrição da UFG. Gustavo ainda é coordenador de um projeto ligado ao Hospital das Clínicas que trabalha com dieta de pacientes com câncer. Professor, tudo bem? Muito obrigado por ter vindo ao Se Liga na UFG. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Espero poder esclarecer as dúvidas. Bom, professor, o que é esse projeto de educação alimentar e nutricional ligado à oncologia? Explica pra gente como ele funciona. Ele é um projeto, como você mesmo disse, né, ligado ao Hospital das Clínicas, junto com a Faculdade de Nutrição da UFG. Então, o que nós fazemos? Como os pacientes eles chegam ao Hospital das Clínicas para serem atendidos no ambulatório, né, para passar em consulta com nutrição, eles sempre estão acompanhados dos familiares ou de algum acompanhante, né? Então, seja vizinho, seja próprio familiar, enfim. E aí o que nós fazemos? Nós fazemos, obviamente, o atendimento, que é a consulta nutricional para esse paciente de câncer, portador de câncer, e o acompanhante. Então, ensinando, fazendo algumas receitas, falando de cuidado com os alimentos, alimentação saudável de uma forma geral. Então, não só para o paciente, mas também para o acompanhante. Certo. Professor Gustavo, e quais são esses cuidados que uma pessoa com câncer precisa ter quando o assunto é alimentação? Então, basicamente, assim, o paciente com portador de câncer e o cuidador dele, né, ele precisa muito estar atento à higiene dos alimentos.
né? Então, assim, não só a higiene do alimento, mas também o local com que ele vai preparar, a sua própria higiene, no caso, as mãos. Eu diria que essa é a principal. O segundo passo é a qualidade do alimento com que ele está consumindo, né? Então, quanto menos alimento industrializado ele consumir, menos alimentos ricos em conservantes, e aí favorecer, então, os alimentos mais naturais, mesmo laticínios, ricos em proteínas, como carnes, ovos, leites, né, os vegetais folhosos verde escuro, ou mesmo aqueles também ricos em cores mais semelhante à abóbora, laranja, tomate, porque são alimentos ricos em beta-caroteno, vitamina C, que ajudam muito a controlar a atividade do câncer. Existem situações em que há restrição de alimentos e eles podem ser substituídos? Isso é passado dentro desse programa? Se o alimento em si ele se ele tem que restringir algum alimento? Isso, algum paciente não pode comer determinado alimento. Sim, isso existe porque nós atendemos muitos pacientes lá que eles têm o câncer trato gastrointestinal, ou seja, às vezes o paciente tem um câncer aqui do esôfago, que não adianta a gente falar para ele assim, ó, vai na sua casa, pega uma banana, massa com aveia e come. Então é aquele paciente que necessita consumir uma alimentação totalmente líquida. Então ele precisa triturar aquela alimentação, ele precisa passar no liquidificador junto com água ou leite para conseguir se alimentar. Então isso e dentro disso então a gente precisa orientá-lo, né, e passá-lo diversas receitas para como ele conseguir alcançar isso dentro da sua casa. Perfeito. Bom, o Se Liga vai agora para um rápido intervalo. Fique com a gente que daqui a pouco nós estamos de volta com essa conversa e muito mais. Se Liga na UFG está de volta numa conversa sobre alimentação e saúde. Hoje recebemos em nosso estúdio Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista e professor da Faculdade de Enfermagem e Nutrição da UFG. Gustavo ainda é coordenador de um projeto ligado ao Hospital das Clínicas, que trabalha com dieta de pacientes com câncer. Bom, professor, existe aí um senso comum que diz que comida de hospital é muito sem graça. Isso é verdade ou é mito? E também eu queria perguntar por que as pessoas acham que uma alimentação saudável ela não precisa ter sabor? Então, na verdade, isso é um mito, porque hoje os hospitais, em especial o Hospital das Clínicas, nós conseguimos manipular a dieta do paciente, né? Então, por exemplo, por mais que ele tenha, por exemplo, que retirar a quantidade toda de sal da alimentação, nós conseguimos colocar outros alimentos que vão ajudar o paciente a sentir gosto pela refeição, tais como. Então, por exemplo, nós podemos usar salsinha, cebolinha, orégano, cheiro verde. Então, todos esses alimentos, né, condimentos que são naturais, eles podem facilmente ajudar, né, auxiliar o paciente, fazer com que ele não perca o apetite. E são os alimentos muito saudáveis, porque são ricos em vitaminas e minerais. De uma maneira em geral, isso também pode ser aplicado à alimentação das pessoas fora do hospital. Exatamente, não só. Então, esses pacientes que, como eu falei, são mais doentes e são sempre restritos pelo próprio problema da doença e outras consequências, ele comer menos, não só o do hospital, como você mesmo diz, mas pacientes fora na sua própria casa ou outras doenças, eles podem sim ser beneficiados se aprender a usar da alimentação esse tipo de esses alimentos ou condimentos naturais. Ok. Bom, vamos aproveitar essa discussão, professor, para conhecer um outro projeto da UFG que trabalha alimentação e saúde. É o projeto Promoção da Saúde, que discute o tema alimentação saudável em escolas, creches, com gestantes e muito mais. E olha só, tudo isso por meio de jogos, brincadeiras e gincanas. Olá, meu
nome é Nusa de Almeida Silveira, sou professora de Fisiologia. Nós estamos aqui no ICB e hoje vamos conhecer o projeto Promoção e Humanização da Saúde. Esse é um projeto de extensão que visa não somente a promoção da saúde, mas também a humanização da saúde, e que tem a proposta de trabalhar com o público-alvo em diferentes fases do ciclo de vida. E em cada um desses públicos nós levamos temas que desenvolvem não somente a promoção da saúde, mas também a humanização da saúde. Tem um documento do Ministério da Saúde que a gente utiliza muito, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, e que inclusive foi recentemente atualizado. É um guia muito interessante que está acessível para qualquer pessoa. Então, a partir do referencial do guia, a gente desenvolve as atividades de diferentes formas. Motivando, né, assim, esclarecendo a importância de uma alimentação baseada em alimentos naturais, né, in natura, ou minimamente processados, porque a gente sabe que na nossa realidade atual é impossível você ter uma alimentação puramente natural. Nem sempre uma alimentação saudável não é gostosa como muitas pessoas pensam, né? Então, nós podemos utilizar de alguns artifícios para tornar um alimento bem gostoso, sem, com isso, comprometer a sua qualidade nutricional. Por exemplo, nós podemos utilizar vários realçadores do sabor, saborizantes naturais, como ervas, temperos naturais, que por sua natureza já apresentam componentes, em alguns casos até terapêuticos, né, nutricionais, que vão, além de aumentar o sabor do alimento, torná-lo ainda mais adequado à nossa alimentação. Bom, professor, a matéria que nós assistimos acabou de reforçar o que o senhor já tinha dito anteriormente, né? Mas por que as pessoas elas têm aí uma dificuldade de ter essa reeducação alimentar? O que é que explica isso? Uma das coisas que mais explica isso é que, de uma forma geral, a população ela sempre busca algo desde milagroso, mas aquele algo da alimentação que seja muito mais rápido, né? Então ela quer consumir um alimento e achar que aquele alimento vai fazer com que ela, eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil, com que ela reduza em grande quantidade de, vamos colocar assim, de colesterol sanguíneo, né? Então, por exemplo, e isso na verdade na alimentação não existe, né? Como isso não existe, porque, ou seja, nós comermos uma variedade de alimentação, de diferentes tipos de alimentos, isso exige uma quantidade de tempo muito grande ao longo do dia, né? Então, assim, minha recomendação é planejamento alimentar, né? Quando você está na sua casa, isso vai favorecer muito a qualidade da sua alimentação ao longo de toda a semana. Perfeito. Isso é o que vocês têm feito para ajudar essas pessoas nesse processo de reeducação alimentar, fazer esse planejamento? Na verdade, nós, como eu falei, nós fazemos esse planejamento, em especial essas atividades funcionam na terça-feira à tarde, em conjunto com a nutricionista, que é a Ana Paula Perillo, que é a nutricionista do HC, a Renata Costa, e uma outra nutricionista, que é a Daniela Fernandes. Então, essas pessoas elas estão sempre aptas e orientadas a fazer o quê? Fazer folders, cartazes. Além disso, fazer o atendimento individual para que essa explicação, né, ou seja, mais próxima ao paciente ou acompanhante, ele consiga ser eficaz e chegue até a casa da pessoa. Perfeito. Bom, professor, a gente vai para mais um rápido intervalo. Não saia daí, a gente volta já.
Se Liga na UFG está de volta numa conversa sobre alimentação e saúde. Hoje recebemos em nosso estúdio Gustavo Duarte Pimentel, nutricionista e professor da UFG. Professor Gustavo, de uma maneira em geral, os brasileiros, eles se alimentam bem? E qual seria a responsabilidade do Estado quando o assunto é alimentação e saúde? Então, na verdade, os brasileiros não se alimentam bem, né? Uma das principais justificativas hoje da população é a falta de tempo, né? Eu diria que isso, na verdade, é uma desculpa, não seria um problema, né? Só que isso, assim, aí que está o nosso papel, então, da equipe de nutrição, né? Sentar junto com a pessoa e mostrar para ela que ela tem esse tempo, basta saber planejar, como eu falei no bloco anterior, isso ao longo da semana, para você conseguir aderir a uma alimentação saudável. E basicamente, assim, muitas informações hoje, né, têm sido discutidas sobre o dever do Estado em termos de levar ou de ser ocupado pela uma alimentação da população. Claro que o Estado tem esse dever, né? Eu diria que isso deve começar, né, nas escolas, desde das crianças aí do ensino primário, e isso vai indo até a idade adulta, e isso também ser um foco principal em unidades de saúde, né? Então fazer um trabalho muito próximo junto com as secretarias, obviamente, do Estado e as municipais, e fazer campanhas, mas assim, de alimentação saudável, né? Então hoje em dia sabe que o governo ele faz campanhas visando entrega de medicamento, visando hiperdia antigamente, visando sempre tratar o problema quando ele já existe, ao invés de favorecer a prevenção, né, com a alimentação saudável, programas de política pública. Então acredito que isso é o que o governo deveria investir mais e é o que nós esperamos dentro da universidade. Certo. Professor, e quais dicas o senhor daria para quem deseja aderir aí a uma alimentação saudável sem que tenha perda do sabor? A dica é assim, eu diria até por favor, né, abandonar o hábito que o brasileiro e a população toda tem de entrar em blogs, em internet, em busca, como eu falei anteriormente, daquele alimento milagroso. Eu acho que esse é o primeiro ponto, porque isso não existe. Não existe revistas também, jornais que tragam nada milagroso. Na nutrição não existe isso. Então que a maneira mais, que eu poderia dizer assim, mais fácil, o segundo ponto que ela deveria procurar primeiro, se adequar ao tempo que ela tem ao longo do dia. E nesses tempos que ela tiver livre, conseguir comprar um alimento, seja em feiras, como aqui na cidade, em Goiânia, na metrópole toda, né? Existem muitas feiras ao ar livre em diversos dias da semana, desde pela manhã até o período da noite, porque você adquire o alimento mais saboroso, você adquire o alimento mais saudável, mais fresco. Então esse é o segundo ponto. E o terceiro seria basicamente as pessoas conhecerem os tipos de alimento que tem, então visitar muito, não só as feiras como eu falei, mas diversos supermercados, porque existem muitas variações de preço e aquele alimento, então integral, tais como o arroz, seja o pão, seja a linhaça, seja a batata, esses alimentos, eles não são alimentos caros se você conseguir distribuir isso ao longo da sua alimentação do dia, né? Então você consumir 1, 2 vezes por dia, não vai se tornar uma alimentação cara e muito menos ruim de se comer, né? Pelo contrário, vai ser uma alimentação muito mais saborosa e vai ser muito mais... variedade, né? Com maior variedade e, obviamente, o organismo vai agradecer. Que bom. Professor, nossa conversa de hoje fica por aqui. Muito obrigado por participar aqui do Se Liga na UFG. Eu que agradeço o convite, estou sempre aberto para poder ajudar a população.
Perfeito. Professor, antes de o senhor ir embora, eu quero convidar para assistir aqui conosco o quadro Vida no Campus. Hoje nós vamos conhecer Sebastião Cruz, que trabalha na Rádio Universitária desde os anos 70. Olá, meu nome é Sebastião Rodrigues Cruz, eu sou técnico em telecomunicações na Rádio Universitária desde 1975. Conhecido como Tião, eu entrei na UFG por concurso em 1975. Trabalhei 40 anos aqui e aposentei em 2015. Agora estou novamente na ativa aqui por contrato temporário. E a rádio não é só um local de trabalho, é um local de lazer também. Eu gosto muito de música e estou produzindo um programa aqui que é dos anos 60, Jovem Guarda, que é o João Sobreira Rocha, que é o locutor. Eu produzo e ele apresenta. Para não ficar de todo parado, desvinculado da UFG, da Rádio Universitária. A universidade para mim é uma segunda casa. Foi daqui que eu tirei o sustento para os meus filhos, é que eu tenho minha casa, meu veículo, tudo foi da UFG. A rádio mudou da água para o vinho. Lá na beira do Botafogo era muito precárias as instalações. Quando a gente veio para cá, aqui também não era muito bom, porque funcionava aqui o museu na época, né? Aí a rádio foi modificando e ficou esse prédio suntuoso que está hoje. Eu sempre fui muito receptivo com os alunos, porque eu também sou muito bom com eles. Na época do final de ano, que eles tinham que fazer o final de curso, eu ficava até depois do meu horário fazendo edição, montagem de programa para eles para apresentar no final do curso. E minha experiência na rádio ajuda os alunos, porque chegam aqui sem ter uma experiência, só tem a teoria, a prática eles não têm. E eu que ensino eles a desenvolver essa prática. Tenho uma boa relação com meus amigos e meus colegas de trabalho, que inclusive quando eu aposentei há 2 anos, fui recepcionado com uma bela festa aqui, que eu sou grato até hoje por isso. Fiquei muito emocionado. Não chorei, mas fiquei muito emocionado. Se liga na UFG de hoje vai ficando por aqui, mas a programação da TV UFG continua. Canal 15.1 no sinal digital ou no 21 na NET Goiânia. Você pode nos acompanhar também pela internet no site da TV UFG ou em nossas redes sociais. Acesse e aproveite. Nos vemos no próximo episódio. Tchau!